pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como vocês já sabem, sou a professora Nathalie, né? E trabalho com vocês ao longo do curso as disciplinas de Filosofia e Sociologia. Hoje, né, como foi proposto pelo nosso curso, nós vamos analisar as questões, né, que nós designamos para a Sociologia, que foram trabalhadas na última prova, que caíram na última prova, né, da UEMA, UEMA Sul. E antes de colocar para vocês essas questões, eu quero enfatizar que ao longo, né, desse trabalho que nós fizemos na preparação do curso, que nós, principalmente os professores da área de ciências humanas, né, o professor Alessandro de geografia, a professora Clarice de história e eu, a professora Nathalie, né, com as disciplinas de filosofia e sociologia, percebemos, né, nas nossas discussões o quanto as nossas disciplinas têm uma interdisciplinariedade, elas têm uma relação muito grande. E a gente teve até um problema, né, na análise dessas questões para definir quem era que ia analisar tal questão. Então, diferente de outras provas, a gente percebe que muitas dessas questões elas estão um tanto misturadas, ou seja, elas podem ser analisadas uma mesma questão pela geografia, pela história, pela filosofia ou pela sociologia. Tamanho casamento, né, bonitinho entre esses conteúdos, o que é muito favorável para vocês, né? Se vocês derem uma boa abordagem, né, em cada uma dessas disciplinas, vocês vão ter melhores condições de acertar essas questões propostas aí. Então, isso é muito bom para vocês, tá bom? Então, nós vamos começar com a primeira questão que nós definimos para a sociologia nessa prova aí de 2020, que é a questão 36. Políticas públicas e a questão ambiental no Brasil. A relação do ser humano com o meio ambiente varia conforme o contexto social, político, econômico e cultural. Entre os anos de 1988 e 2008, cerca de 370 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica foram desmatados, segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, né, INPE. Diante da pressão de organizações nacionais e internacionais para a reversão dessa situação, o governo brasileiro, em 2008, definiu uma política de controle das ações humanas sobre a chamada Amazônia Legal. Para tal, criou o Fundo Amazônia, que tem por finalidade captar doações para investimentos em ações de preservação, de monitoramento e de combate ao desmatamento, incentivando atividades econômicas de manejo florestal sustentável. Então, olha só que legal. Gente, um detalhezinho que nos ajudou também, né, ou que pode ajudar vocês na percepção da área em que cada questão trabalha, pode ser a fonte, né? Então, aí, por exemplo, a fonte da qual esse texto foi retirado, a gente percebe, né, filosofia e sociologia, ou seja, é um livro no qual trabalha as duas áreas. Outra coisa muito importante de vocês perceberem como a gente tratou, né, a prova da UEMA, ela tem um contexto específico. Então, muitas vezes a gente percebe, né, uma temática reflexiva, textos, né, muito extensos no enunciado da área de humanas, e na verdade, quando você vai ver, né, as alternativas é uma questão totalmente teórica e objetiva. Então, isso facilita muito, mas é preciso que você tenha um certo conhecimento, né, um conhecimento direcionado nessa área para que você possa acertar a questão. E aí essa questão 36 trata, né, de sociedade, meio ambiente, questões que a gente tratou no nosso cursinho aí, específicas para poder acertar essa questão aí. Então coloca para mim as alternativas, por favor. A política pública de controle das ações humanas sobre a chamada Amazônia Legal, explicitada no texto,
enquadra-se em uma relação entre sociedade e meio ambiente, que a gente estudou e trabalhou lá no curso, que visa a divulgar a insustentável situação do meio ambiente. O intuito é de divulgar? Será? Acho que não, né? B, manter os recursos naturais intocáveis. Gente, como é que a gente vai sobreviver se a gente não se usar dos recursos naturais? É óbvio que nós precisamos procurar medidas, né, de poder usar esses recursos naturais de forma sustentável, né, de poder se utilizar deles e repô-los para que eles possam ser usados em outros momentos ou por outras pessoas, mas não mantê-los intocáveis, né? Então, por esse motivo, essa alternativa está incorreta. C, promover a redução do consumo de bens e serviços. Bom, o consumo de bens e serviços, ele pode se manter, né, se essa produção for, né, autossustentável, né, se não se aproveitar de forma excessiva dos recursos naturais. Então, por esse motivo, essa alternativa também não é muito coerente. D, combater a lucratividade das empresas sobre o meio ambiente. Isso nos parece adequado, né? Mas essa relação da sociedade e do meio ambiente não é só com o intuito de combater a lucratividade das empresas sobre o meio ambiente, mas, letra E, de propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente. Ou seja, a gente precisa dos recursos naturais para poder se desenvolver, mas é preciso que a gente tenha ciência que isso precisa acontecer de forma sustentável, ou seja, eu tirei algo da natureza, eu preciso repor para que esse meio ambiente possa, né, se refazer e se restabelecer. Como isso trouxe muitos problemas para o contexto social, chegou-se à conclusão de que era preciso que isso também fosse discutido pela ciência social, porque isso tinha relação, né, com o nosso contexto, com as problemáticas e com todas as questões da sociedade. Então, por esse motivo, a alternativa correta é a alternativa E. Enquadra-se em uma relação entre a sociedade e o meio ambiente que visa, letra E, propor a conciliação entre o desenvolvimento, né, com o meio ambiente, ou seja, precisa se desenvolver, precisa usar os recursos naturais, mas ao mesmo tempo, né, não pode ser aquela obtenção, né, irracional desse recurso que depois vai nos faltar posteriormente, tá bom? Então, alternativa correta, alternativa aí. Próxima questão. Questão 37. A carteira de trabalho é o documento em que fica registrado o contrato de trabalho no Brasil. Analise a charge a seguir, publicada recentemente sobre as novas relações de trabalho. Gente, até essa questão do documento da carteira de trabalho tem se tornado, de certa forma, digital e a gente vai perceber esse processo ao longo do tempo. Mas até então, essa questão da carteira de trabalho tem que trazer para nós, né, essa relação e nos remeter a essa responsabilidade ou eficácia do registro do contrato de trabalho, né? Então, mostra para nós lá a charge. Todo mundo lá embaixo, bonitinho, da carteira de trabalho, né? Ou seja, quer a segurança nessas relações de trabalho. E o cara lá coloca, né? Quem quiser a vaga vai ter que sair daí, né? Fazendo, suscitando, né, a ironia, uma diversidade muito grande dentro dessas novas relações de trabalho. Ou seja, a demanda, como é muito grande, né? Lembra da lei da oferta e da procura, né? Então, quando você tem uma probabilidade maior, né, de proporcionar, né, questões, a oferta é muito maior do que a procura, então há uma desvalorização. E quando a procura é maior do que a oferta, então há uma valorização. Então, há uma sátira, né, dentro dessa questão aí. Vamos ver o que o enunciado da questão nos pede. A cena da charge apresenta uma crítica à, letra A, terceirização do trabalho que garante autonomia aos trabalhadores contratados. A terceirização, por mais que não seja
um registro imediato ou muitas vezes não tem um registro direto da empresa, há uma forma de relação de trabalho eficaz ou digamos assim, oficial, né? Muitas vezes a empresa que terceiriza é quem se responsabiliza com esses custos trabalhistas. Então, na verdade, não é uma crítica a essa terceirização do trabalho, tá? Letra B, reestruturação produtiva que transfere para os sindicatos os custos dos trabalhadores. A crítica não é, gente, essa reestruturação de produtividade. Não tem uma relação direta com os sindicatos ou com os custos dos trabalhadores, né? Tem, assim, com essa demanda aí, né, dentro desse espaço, mas a gente vai falar aí posteriormente. C, informalidade do trabalho que aumenta a insegurança do trabalhador frente ao capital. Lembra que a gente falou dessa questão, né, da lei da oferta e da procura? Então, quando tem bastante, acaba, né, se desvalorizando. Então, sim, informalidade do emprego que aumenta a insegurança do trabalhador frente ao capital. Então, traz, né, uma insegurança, uma falta de garantias de direitos, né? Mas quanto a essa questão frente ao capital e a necessidade desse trabalho, acaba, né, prorrogando essa informalidade. D, individualidade do trabalho, com a qual o trabalhador desenvolve uma atividade específica. Não tem nada a ver com essa questão de individualidade, né? Tá falando lá de uma garantia de direitos. E, concentração do processo produtivo em um único espaço que possibilita um rígido controle das tarefas. De forma alguma, né? Se trata de uma questão de uma segurança de direitos para o trabalhador independente, né, do controle de tarefas nas quais ele está obrigado a desempenhar. Então, a alternativa correta é a alternativa C. A cena da charge apresenta uma crítica à informalidade do emprego que aumenta a insegurança do trabalhador frente ao capital, né? Traz medo para ele, traz insegurança, tira suas garantias, né? Ou seja, facilmente ele pode ser substituído, né? E tira a sua segurança dentro do contexto social. Tá bom? Próxima questão. Questão 38. Analise o texto e a charge a seguir para responder à questão. Na modernidade, a consolidação de grandes identidades coletivas foi uma marca importante, principalmente aquelas originadas pelas condições de existência, como as identidades nacionais ou de classe. Entretanto, nas últimas décadas, definidas como pós-modernidade, as transformações sociais ocorridas em todas as sociedades modificaram os elementos constituintes das identidades. As novas identidades se caracterizam por ser fragmentadas, desvinculadas dos modelos tradicionais de identidade que foram substituídas por formas móveis e descentralizadas de identificação. Então, o que o texto está mostrando para a gente, né? Novas formas de identidade ou de se caracterizar as identidades pessoais das pessoas diante desse contexto. E aí a gente tem também, né, para poder mostrar para a gente aí a charge, muito engraçada, onde a gente vê, né, uns jovens modernos aí, uns jovens aí do século XXI, todos distintos, com roupas bem diferenciadas, né, mostrando para a gente uma nova ótica, né, ou seja, uma descentralização também dessa identificação, onde a gente não tem mais padrões tradicionais, né, homogêneos dentro do contexto social. Então, vamos ver o que o enunciado nos pede. Pode-se afirmar que a imagem dos jovens do século XXI, conforme retratada na charge, expressa o conceito de identidade como? Vamos ver o que é que esse conceito lá, ele falou de um novo conceito, mas ele está pedindo análise da charge. A interpretação homogênea presente nas condições de existência dos indivíduos na sociedade globalizada. A gente tem ali uma interpretação homogênea? Todo mundo igualzinho, todo mundo... Não, né, gente?
B, consolidação do sujeito universal, transformado com o progresso na modernidade. A gente não tem ali um sujeito universal, a gente tem vertentes diferenciadas. C, massificação dos comportamentos e das práticas culturais reproduzidas indistintamente nas sociedades. Até se pretende, né, uma massificação, mas não, dentro desse contexto social, a gente tem uma diversidade, né, dos comportamentos e das práticas culturais, ou seja, elas não são homogêneas, elas não são idênticas, não são iguais. Letra D, construção social, marcada pela diversidade e pelas mudanças no tempo e no espaço. Perfeito, a gente vê ali uma diversidade de comportamento, de gostos, e que tem se diferenciado, né? Tem sido mutável ao longo do tempo e do espaço. Então tá perfeita essa alternativa, né? Mostra pra gente essa construção social, essa construção da identidade. E letra E, expressão coletiva do eu, indivíduo, na sociedade de consumo controlada pela indústria cultural. Não necessariamente, né? Esse conceito de identidade não está aí expresso nessa coletividade. Então, volta aí, né, enfatizando que a alternativa correta é a alternativa D. Esse conceito de identidade como uma construção social, marcada pela diversidade e pelas mudanças no tempo e no espaço. Tá bom? Certinho? Próxima questão. Questão 39. O gráfico a seguir mostra a variação acumulada real da renda média nos contextos pré-crise e pós-crise econômica no Brasil, conforme dois grupos sociais distintos, os 10% mais ricos e os 40% mais pobres. Então, olha lá, fazendo um comparativo, né, entre pré-crise e o pós-crise. Passa para mim para a gente ver o enunciado da questão, por favor. Gente, o que trata, né, esse gráfico? Mostra para a gente de uma temática que a gente trabalhou tão bem dentro das nossas aulinhas, que é a desigualdade social, né? O quanto a gente percebe dentro do contexto social essa desigualdade. E é o que o gráfico vem apresentar ali para a gente. Então, vamos perceber ali o que o enunciado da questão nos solicita. Os dados apresentados na pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro da Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV, o IBRE, né, em 2019, revelam que A. Os dois grupos empobreceram significativamente no pós-crise. Os dois, se você der uma olhadinha no gráfico lá, você vai ver que um tá acima e um tá abaixo. Então, os dois não empobreceram, não. B. A rentabilidade dos mais pobres no período pré-crise acentuou a injustiça social. Oi, gente. É só observar o gráfico que aquilo está claro ali para gente. C. A desigualdade socioeconômica entre os grupos aumentou no período pós-crise, ou seja, já existia uma desigualdade. Com a crise, essa desigualdade só se acentuou, né? Então, esses lados que eram antagônicos ficaram mais distantes, mais separados ainda, ou seja, essa desigualdade aumentou. Então tá certa a alternativa C, mas vamos analisar as outras. D. A equidade entre ricos e pobres se efetivou no período pré-crise. O que é equidade, gente? Igualdade é quando a gente dá condições iguais para todo mundo. Só que no resultado final isso acaba continuando mantendo desigual. A equidade é quando você traz uma estrutura conforme a necessidade de cada categoria, né? Mas essa equidade, né, essa divisão de forma mais igualitária, né, ela não se efetivou no período pré-crise, senão o resultado teria sido diferente. E a lucratividade dos mais ricos no período pós-crise equilibrou a estratificação social. Onde que desequilibrou, gente? Ali o gráfico representa para nós que essa desigualdade ficou mais gritante, né? Ficou mais aparente. Então, a alternativa C é a alternativa correta. E essa questão aí do gráfico mostra para nós que a desigualdade socioeconômica entre os dois grupos aumentou no pós-crise, ou seja, isso ficou mais gritante, ficou mais relevante essa desigualdade dentro do contexto social. Tá bom? Próxima questão.
Questão 40. A questão 40 é a última da prova de Ciências Humanas e a última também do contexto de Sociologia a ser analisado por nós, né? Então, para nos presentear com a finalização aí, temos uma tirinha da Mafalda, que eu gosto tanto, né? Que infelizmente o Quino, que foi o criador da Mafalda e dessas tirinhas, morreu, né? Recentemente. Então vamos ver lá, né? A Mafalda passa com um coleguinha aí e vê um mendigo. Daí ela diz assim: quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. Daí o outro responde: eu também. Daí ela: deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. Aí o outro responde assim: para que tudo isso? Era só escondê-los, né? Mostrando uma visão irônica do que muitas vezes a sociedade faz. Né? Então, ao invés de ter todo um trabalho para trazer essa igualdade social, é muito mais fácil a gente se omitir, né? Mas vamos ver aí o que o enunciado da questão pede baseado nessa tirinha. Então, deixa eu só ver aqui. O diálogo entre as personagens revela percepções diferentes sobre determinadas situações cotidianas. Esse diálogo expressa a noção de ideologia na perspectiva de... Gente, nós trabalhamos o conceito de ideologia no nosso curso, nós mostramos como uma questão ideológica pode mudar a visão de pessoas dentro de um contexto social. E aí, essa tirinha que mostra uma desigualdade social vem trazer para a gente uma vertente, né, da noção de ideologia numa perspectiva. Mas que perspectiva? E aí que nós vamos observar através das alternativas. Alternativa A: concepções variadas da realidade social, moldadas por ideias e valores que orientam o modo como indivíduos interpretam e representam tal realidade. Perfeito, né? Tá mostrando pra gente ideias variadas da realidade social. Ou seja, muitas vezes a gente tem uma concepção, né? E outras pessoas têm outra concepção de uma mesma realidade social. Por quê? Porque a gente tem ideologias, valores e concepções que são colocadas para a gente, né? Para representar essa realidade. Ou seja, para mostrar para a gente uma visão não necessariamente real, né, desse contexto aí social. Então tá perfeita a alternativa A, mas vamos analisar as outras. B: associações reflexivas da vida em comunidade, definidas em contraposição às mensagens transmitidas pelos veículos de comunicação. Onde nessa questão vem trazer associações reflexivas, né? Vem trazer para a gente concepções variadas, diversificadas, né? Definidas em contraposição às mensagens transmitidas pelos veículos de comunicação. Muitas vezes os veículos de comunicação são as formas utilizadas para trazer essas ideologias para a gente, né? Que escondem essa verdadeira realidade social. Muitas vezes a gente vê lá na televisão, na imagem, nas repercussões das mídias sociais, uma realidade totalmente diversa, né, da realidade do contexto social. Então, está errada essa alternativa. C: construções do mundo ideal que norteiam o desenvolvimento da consciência e da razão humana. Não, né, gente? A gente sabe que essas questões aí de ideologia não vêm trazer para a gente essas construções de um mundo ideal, né, que vai nortear o desenvolvimento da nossa consciência e da nossa razão humana. Não faz a gente pensar, as ideologias vêm trazer para a gente uma forma moldada de pensamento, né? Onde, ao contrário, você não vai desenvolver a consciência e a razão, mas você vai abarcar dentro de uma ideia pré-concebida e pré-colocada para você dessa realidade social. Então, está errada essa alternativa. D: compreensões humanas que buscam garantir a manutenção da saúde física e da psíquica. Compreensões humanas que buscam garantir a manutenção. Então, quando a gente quer né, manter aí a saúde física e psíquica, o que a gente faz? A gente esconde? Não, né, gente? A crítica dessa noção de
ideologia aí com uma perspectiva diferenciada, né? Realmente não de garantir a manutenção da saúde, mas de moldar, né? De mostrar o quanto a ideologia pode moldar uma concepção e uma compreensão humana dentro de um contexto social. E reuniões de práticas individualistas que descrevem a vida social cotidiana e a instrumentalizam. Gente, essas reuniões de práticas individualistas que descrevem a vida social cotidiana não necessariamente descreve a vida social cotidiana, né? Muitas vezes, sim, as ideologias instrumentalizam, mas mais do que instrumentar, né, o que pode possibilitar uma reflexão, vem com o intuito de moldar, né, de trazer ideias pré-concebidas, de trazer valores diferenciados que muitas vezes são antagônicos à realidade social, né? Por isso, a alternativa mais perfeita para essa noção de ideologia aí, baseada na tirinha, é concepção variada da realidade social, moldadas por ideias e valores que orientam o modo como indivíduos interpretam e representam tal realidade. Então, lembra que a gente falou das ideologias e das concepções? Lembra que eu falei de um exemplo lá do filho do príncipe Charles lá, que mostrava, né, o sinal, e aí muitas pessoas avaliaram aquilo, né, como algo que trazia, né, como se ele estivesse representando um gesto obsceno, né, com o intuito de moldar a nossa visão dentro de algumas concepções. E aí percebeu-se, né, que na verdade ele estava fazendo um sinal de ok, muito comum ali, né, no Reino Unido. Então, essas ideologias têm sim, né, uma ideia de moldar as nossas ideias, os nossos valores, que geralmente são antagônicos a essa realidade social. Então, a alternativa mais completa é a alternativa A. Pessoal, um grande abraço, né? Espero ter podido ajudar vocês de alguma forma e nos vemos na correção da próxima prova. Até lá!